Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Samuel, dos livros, são dois livros de Samuel. Primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel. Na verdade, formam uma obra só, mas foram desmembrados aqui, né? Samuel é o último juiz de Israel antes da monarquia. Ele unge o rei Saul, né? Muito a contragosto, mas unge, né? É interessante observar que o livro vai tratar, na maior parte do tempo, dos reinados de Saul e Davi, de acontecimentos que tem lá, né? Samuel não é o autor do livro. Não se sabe, não se deixa saber quem são os autores, né? Mas vai mudar, vocês vão perceber que vai mudar completamente o contexto de governo, que o contexto de Israel era para ser teocrático, no governo de Deus, né? Por isso não precisasse de nenhum governante, porque as leis foram estabelecidas para isso, para que aquele povo fosse uma nação de sacerdotes, mas não foi o que aconteceu, né? Então, meu irmão, minha irmã, vamos começar no primeiro capítulo, né? É um capítulo que fala do nascimento de Samuel, né? E do capítulo 2, que vai falar da oração de Ana. E vocês vão perceber que esse é um tema bastante conhecido, bastante falado nas igrejas, inclusive. Havia um certo homem, já começa falando aqui, de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Então, Ramataim aqui talvez, provavelmente, o outro nome de Ramá, que é da terra de Benjamim, tá? Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliúbes, neto de Tou, filho do Efraimita Zufi. E aqui está dizendo quem era Eucana. Eucana, então, é o pai de Samuel, né? E ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. História muito conhecida, por sinal, é falada nas igrejas aí, né? A Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos, né? E todos os anos, esse homem lá, o Eucana, o pai de Samuel, né? No princípio, subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, Deus dos exércitos. Ele era temente a Deus, sabia que ele fazia sacrifício ao Senhor dos exércitos lá. Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhos dela, porque Ana não tinha. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar do Senhor tê-la deixado estéril. E a gente vai ver aqui mais uma vez a atuação de Deus, né? E essas mulheres ficavam em atrito por causa da frustração de Ana, né? E Penina irritava. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia a casa do Senhor, sua rival provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana levantou-se e, com a alma amargurada, chorou muito ao Senhor, né? Chorou muito e orou ao Senhor, o que a gente sempre faz, né? Aliás, que a gente deveria fazer sempre, né? Orar constantemente ao Senhor, estando amargurado ou não. Porque o Senhor, o nosso Deus, ele é pessoal, ele ouve, nós não precisamos coisificar Deus. Porque isso é a questão da idolatria. Coisificar Deus é uma idolatria. É isso que Deus não queria lá em Israel naquela época, né? Deus apresentava uma imagem, uma estátua, nada disso. E aí, então, meu irmão,
Ana faz o seguinte voto dizendo: ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de sua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres de sua serva, mas de deres um filho, eu então o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Seu cabelo, sua barba nunca serão cortados. Aqui a gente está vendo um voto nazireu. Está vendo um voto nazireu aqui. E aí ela continuava a orar diante do Senhor, falando insistentemente. Se você quer ver uma coisa, a gente vai receber o salário do mês e a gente sempre pede mais, sempre reclama que às vezes não dá. Em vez de a gente orar a Deus, Senhor, multiplica o meu salário para que eu possa suprir a minha casa, suprir a minha esposa, meus filhos, suprir meus compromissos. A gente deve orar assim, e era o que Ana estava fazendo aqui, orando, clamando, orando ao Senhor. Clamando e orando ao Senhor, né? Enquanto ela continuava lá a orar, o sacerdote ali observava a boca de Ana. E como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Ela estava orando no seu pensamento, né? E balbuciando no seu espírito, né? É aquilo que Jesus fala: os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Espírito é em um ambiente espiritual. Porque Deus é espírito. Deus é a essência dele, é espírito. E a gente deve adorar no ambiente espiritual, né? O que ela estava fazendo aqui. Aí, meu irmão, o sacerdote até tomou um susto, perguntou: até quando você continuará embriagado? Abandone o vinho, pensou Eli, né? Que Ana tivesse embriagado. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Aí ele disse: vá em paz. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Porque a gente quando ora, a gente deixa de ficar abatido, porque a fé e a oração são a vida que nos consola, né? E aí, meu irmão, na manhã seguinte, eles voltando já para casa, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para Ramá, né? E Eucana teve relações com Ana. E o Senhor lembrou-se dela e Ana engravidou. No devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel. Deu o nome de Samuel. Meu irmão. E Ana consagra no ano seguinte Samuel. Eucana subiu com toda a sua família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor para que se cumprisse o voto. Né? E Eucana ia agradecer ao Senhor todas as colheitas, né? Todos os benefícios e bondades de Deus, a misericórdia de Deus. E Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. E aí disse Eucana: faça o que lhe melhor aprouver. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou lá na casa, né? Criou seu filho até que desmamasse. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno para a casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli e ele disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado adorando o Senhor. Este era o menino que eu pedi, o Senhor me concedeu. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou a Deus. E Ana estava cumprindo o voto que Samuel seria dedicado aos cuidados do Senhor, seria dedicado ao trabalho do Senhor. Então, meu irmão, Ana ora assim: meu coração exulta no Senhor, minha força é exaltada, minha boca se exalta
sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E Ana faz aqui, meu irmão e minha irmã, uma declaração ao Senhor, uma linda oração ao Senhor, né? E aí Eucana voltou para casa, né? Voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote, Eli. É interessante a gente observar isso, né? O sacerdote Eli. E aí, os filhos de Eli já estavam tramando contra Samuel. Os filhos de Eli não eram piedosos, eles eram ímpios. Ímpio vem de impiedade, né? Não se importavam com o Senhor nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. E sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo e tridente. Enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na panela, atravessa o caldeirão, e o sacerdote pegava, parecia tudo que tinha que vinha agarrado no garfo, ou seja, ele roubava no sacrifício, né? É até engraçado, né? Tem até um certo humor, roubava no sacrifício. E aí, depois de assar a carne para o sacerdote, ele não aceitaria que você coma carne cozida ou somente crua. Ele fala aqui o seguinte: mas mesmo antes de queimarem a gordura, vinha auxiliar o sacerdote e disse ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E ainda queriam roubar, né, o sacrifício. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. E você via aí que havia uma violência nisso tudo aí, né? E ano após ano, Eucana e sua mulher eram sendo abençoados, vinham sendo abençoados, né? Iam lá oferecer um sacrifício. Eli, sacerdote já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, que se deitavam com as mulheres, né? Eram ímpios mesmo, roubavam o sacrifício, né? Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? Eli, já sacerdote envergonhado, né, e velho, né? Todo o povo ouça o mal de vocês. Não, meus filhos, isso não é bom, o que escuto de vocês, se espalhando entre o povo. Se o homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir a seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do seu pai, pois o Senhor queria matá-lo. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo, crescia em graça diante de Deus dos homens, né? E aí ocorre uma profecia contra a família de Eli. Veio o homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai quando estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir ao meu altar e queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Porque vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-nos engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel. Deus aqui não está falando em si que ele está querendo a oferta. Deus aqui está chamando a atenção pela infidelidade, pela desobediência, pela falta de piedade. A palavra é essa. É chegada a hora em que eliminarei sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá a aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para que eu lhe consumir os olhos com lágrimas. Ou seja, se não morrer vai chorar muito, né? E aí, meus irmãos, minhas irmãs, ele
falou assim: levantarei para mim, Deus falando, levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e me estará para sempre perante o meu rei ungido. Isso é muito interessante da gente observar. A morte de Ofni e Finéias confirmaria, né, as predições lá no futuro distante, meu irmão. A confirmação de uma palavra profética não era incomum. A profecia naquela época era comum, né? E aí, quando fala com o sacerdote fiel, a profecia inicialmente cumprida em Zadok, que atuou como sacerdote durante os dias de Davi. E acabou substituindo, né, o sacerdote Abiatar como sacerdote nos dias de Salomão, né? E aí, meu irmão, minha irmã, ele fala assim: edificarei firmemente a família dele, edificarei para ele uma casa fiel. Ao sacerdote fiel será dada uma família sacerdotal. E é muito interessante a gente observar isso. E a gente vai ver aqui a desobediência dos filhos, a eliminação daquela família de Eli, dos filhos, pela desobediência. E aqui a gente vai ver logo em seguida o chamado de Samuel. Samuel já consagrado, ele vai ser chamado por Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos capacitando e nos conduzindo sempre. Amém. Que sejamos fiéis. Glória a Deus.